Olá, boa noite. Fechando a semana de edições especiais sobre a infância e adolescência, hoje, Dia das Crianças, o Jornal da UFO fala sobre saúde. O número de casos de obesidade infantil cresceu 10 vezes nos últimos 40 anos e o índice de depressão em crianças também teve aumento. O Jornal da UFO vai falar sobre saúde física e emocional na infância. A obesidade infantil aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas. Segundo uma pesquisa com a participação da OMS, Organização Mundial de Saúde, existe o fator genético, mas a maior parte do problema está no estilo de vida da criança e da família toda. Se uma criança puder escolher entre banana ou bolinho de chocolate industrializado, é provável que a segunda opção vença. Mas a gente sabe que os pequenos precisam de supervisão e exemplo, inclusive na hora de comer. Não adianta a gente orientar a alimentação da criança. Toda a família precisa estar envolvida. E quando eu digo toda a família, os avós, os tios, os padrinhos, o vizinho. Então, todo mundo que faz parte do convívio dessa criança precisa estar envolvido e ajudar os pais nesse processo. Bom, então vamos dar algumas dicas para substituir alimentos muito industrializados e montar um lanche equilibrado, né, Mariana? O que você sugere? No lugar, por exemplo, desses biscoitinhos mais ultraprocessados que a gente chama, poderia mandar uma quitanda mais caseira. Por exemplo, o pão de queijo. O pão de queijo é um alimento que não vão muitos alimentos diferentes, são alimentos conhecidos, então o polvilho, queijo, ovo e uma água de coco e uma frutinha para acompanhar. Então pode ser esse tipo de alimento. Ou no lugar do pão de queijo, por exemplo, um bolinho caseiro. E não vão muitos ingredientes desconhecidos que a gente fala. E de vez em quando, tudo bem comer algo um pouquinho mais industrializado, é negociável com a criança, às vezes ela tem vontade, pode até ser gostoso mesmo. Como é que a gente consegue combinar isso? O industrializado faz parte da nossa vida, não adianta negar, tá aí o tempo todo. Então, acho que isso tem que ser da maneira que você falou, negociado com a criança, né? A criança topa montar um lanchinho um pouco mais saudável e, às vezes, a mãe permite que a criança escolha aquilo que ela quer levar. Então, acho que pode ser sim. Uma prova de que alimentação importa e é assunto sério é o número de crianças e adolescentes obesos. No mundo, a obesidade nessa faixa etária aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas, segundo o estudo da Organização Mundial da Saúde e do Imperial College London, do Reino Unido. A especialista em nutrição materna e infantil explica que o Brasil segue essa média mundial e que a obesidade é consequência principalmente do estilo de vida. Tem muitos estudos mostrando que 10% é a genética que influencia e 90% são os fatores ambientais. E tem também agora, com a descoberta dos primeiros 1000 dias da criança, a questão da epigenética, que é a maneira que a gente vai programar o nosso corpo para trabalhar. Então, desde a barriga da mãe, por exemplo, essa criança pode ter uma tendência ou não a estar mais acima do peso, dependendo dos hábitos alimentares da mãe e do pai, até no período pré-concepção, então antes da mãe engravidar. Então tudo isso influencia e isso não é o que a gente chama de genética, essa é a epigenética. A alimentação da mãe na gestação não influencia só na tendência de obesidade e outras doenças do filho, mas também dos netos. E cuidado ao falar com uma criança sobre peso. O foco da conversa não precisa ser esse. É melhor bater um papo sobre saúde. Junto com esse aumento de sobrepeso e obesidade, a gente vê também um aumento dos transtornos alimentares. Então, bulimia e anorexia, porque às vezes o foco fica só no peso. Olha, como você está gordinha, você quer ficar igual a fulana? Então, isso não é legal. Então, o foco ele não deve estar no peso da criança. Então, evitar nomes pejorativos, né, para conversar com essa criança. O foco deve estar na saúde e na mudança de hábito, e não na imagem corporal. Para falar sobre essas e outras questões relacionadas à saúde física e emocional da criança, nós convidamos Érica Mariano, que é professora do Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Ao meu lado está também Daniela Rezende, que é nutricionista
Materno-infantil, perdão. Boa noite, Daniela. Obrigada pela presença. Eu que agradeço também o convite. Bom, puxando o link da reportagem ali, a obesidade infantil realmente tem sido mais por causa do estilo de vida da criança e, consequentemente, da família? Como que você está vendo essa questão? Então, até a nutricionista Mariana, né, ela colocou muito bem isso e realmente nós sabemos que tem, sim, a genética, mas que essa genética, ela é a que menos influencia hoje nessa questão da obesidade infantil. Na verdade, é um contexto, é um conjunto, né? Uma série de fatores que vai lá desde o período da concepção, da gestação, os hábitos de vida da família, né? Qual o estilo de vida da gestante, da mãe, né? Principalmente, porque tem essa ligação direta com o desenvolvimento do feto, mas a saúde paterna também influencia. Tem estudos que já mostram isso, né? Ela falou sobre os 1000 dias. Os 1000 dias são determinantes na saúde da criança, não durante a infância, mas na sua vida adulta, né? Então, a gente determina isso já na infância. Então, talvez ela não seja uma criança obesa, mas ela vai ser um adulto obeso se ela não cuidar, né, da alimentação e de outros fatores ambientais aí que estão envolvidos, que também são os hábitos alimentares, não só da criança, de toda a família, né? A escola também é uma extensão, né, desses hábitos alimentares que ela vai estar aprendendo durante a sua infância. Então, é a formação do hábito, o estilo de vida, sedentarismo, né? Todo o cuidado com a saúde vai influenciar isso, sim, não só a genética. Vai muito além, na verdade. Vai muito além. Sistêmico. Sim. Professora, hoje, Dia das Crianças, na verdade, isso, como você estava dizendo, né, é um resgate. Essa data, na verdade, é para relembrar o cuidado com a saúde da criança. Essa data, na verdade, a origem dessa data no Brasil, né, ela é de um projeto de 1923, que foi realmente... Ele foi, a partir de 1924, ficou como 12 de outubro, uma data para celebrar o cuidado com a infância, né? E lembrando que esse cuidado tem pilares, como a Daniela colocou muito bem, a nutrição, a monitorização dos marcos de desenvolvimento motor, a higiene emocional, né, e social, a imunização. Nós somos um país exemplar em relação à nossa oferta de vacinas, né? Nós cobrimos mais de 15 doenças através do cartão vacinal, e aqui entra o cuidado com a saúde odontológica da criança também. Então, são vários pilares no cuidado, e não esquecendo a prevenção de acidentes e de agravos na infância. Então, hoje é uma data para celebrar o cuidado que nós temos que fazer com a criança, que na verdade é o futuro. No caso do pilar da nutrição, né, como você estava dizendo, e que a Daniela disse, do caso dos 1000 dias, por que eles são tão cruciais, professora? Na verdade, os 1000 dias, ele pega os 270 dias do período gestacional e os 365 dias do primeiro e do segundo ano de vida, que são fundamentais, né, para o desenvolvimento global da criança. Então, esse período é importantíssimo, a criação de bons hábitos, aqui a atenção ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, a introdução de sólidos, que são as papas, a partir do 6º mês. Atualmente, nós temos evitado utilizar sal nessa papa, já pensando em prevenção de doenças futuras, né? E a criança, ela age muito, ela é por aprendizado. Eu gostaria de colocar que o sabor doce nasce com o indivíduo. Ele não é um paladar que é necessário ser ensinado. Todos os outros paladares são aprendizado. O paladar de doce já nasceu com o indivíduo. Então, esse cuidado de evitar a oferta de alimentos ricos em açúcar e sal nessa primeira infância. Entendeu? Para prevenir doenças na maturidade. Então, esse é o momento de celebrar um dos pilares fundamentais, é a nutrição, né?
Daniela, essa questão do açúcar e do sal, né? Doutora Érica colocou, assim, brilhantemente a questão realmente do nascer com o sabor doce, né? Que a gente vê quantas mães falam, nossa, ele prefere o doce, mas quando começa a introduzir a papinha de sal, por exemplo, que a gente fala papinha de sal, que na verdade não tem sal, é a papa principal, o almoço e o jantar, mas ele não aceita. Né? Mas por quê? Existe uma explicação para isso, né? O que acontece? Existe um estudo, nem tão recente assim, que ele fala que o bebê, lá no ventre, né? Na verdade o feto, com 16 semanas, ele sente cheiro. E com 24 semanas ele sente sabor. E daí a influência da alimentação materna já na formação do paladar. Então, o paladar da criança, o hábito alimentar, ele não começa após o nascimento, já começa lá no útero, né? Lá no ventre materno. Então, se a mãe tem uma alimentação mais rica em doces, esse bebê ele vai estar mais exposto ao sabor doce, né? E ele vai ter mais estímulo do que a gente chama das papilas gustativas sensoriais, que são responsáveis pelo sabor doce. Segundo, o próprio líquido amniótico, ele é rico em glicose, que acaba dando um sabor adocicado, e o bebê, o feto, ele engole isso o tempo todo. Ao nascer, terceiro lugar, o leite materno, ele é levemente adocicado pela própria lactose, pelos açúcares, né? Bebê de fórmula infantil, então, nem se fala, né? Das mamadeiras. Contato com açúcar é então, constante. Quer dizer, ele já tem, é nato, a preferência pelo açúcar. Então, a criança, ela precisa aprender a conhecer que não existe só o doce, mas que existem sim os outros sabores, né, professora Érica? Então, é a exposição. E a aprendizagem do sabor é por exposição. Quanto mais você expõe aquele sabor, mais ela vai reconhecer, né, e aceitar aquele sabor. Quando a gente fala de aleitamento materno, quais os benefícios? São vários, né, professora? Isso. Mas alguns principais para o desenvolvimento físico, emocional dessa criança? Na verdade, o leite materno ele é completo, né? Então, aí eu tenho a carga de nutrientes necessária, eu tenho o binômio mãe e filho, né? A troca entre mãe e filho no momento da amamentação. Eu tenho substâncias que são as imunoglobulinas de defesa para a criança. Então, a criança ela tem essa defesa natural através do aleitamento materno. E os estudos também colocam que o aleitamento materno ele é um fator que previne a obesidade futura. Ele é um fator regulador, né? Então, um dos pilares é a nutrição, muito bem colocado. A gente estimula o aleitamento materno exclusivo até 6 meses. O cuidado na introdução dos sólidos, evitando alimentos muito processados ou super processados. Lembrando como que tudo faz muito sentido, né? A criança que é lactente até 2 anos, ela precisa muito do leite, né? Até 2 anos de idade. Aos 6 meses, ela tem aleitamento materno, aí ela já tem a aquisição motora para sentar. Aí é possível introduzir sólidos. Nós temos o cuidado na introdução dos sólidos e temos também aí já entrando o cuidado com a higiene dental da criança. O dentinho é importante também, tá? Então, o cuidado odontológico também é saúde na infância, tá? E ainda falando da obesidade, Daniela, ela está relacionada necessariamente à desnutrição? Como é que fica essa questão? Então, é uma questão bem complexa, né? Porque antes a gente falava tanto de desnutrição, combate à desnutrição, e de repente a gente vai para outra vertente, né? Da obesidade. Hoje em dia se fala do sobrepeso, né? Do excesso de peso e da obesidade infantil que vem crescendo. Porém, a gente não pode esquecer que o excesso de peso nem sempre quer dizer bem nutrido. Então, nós temos sim hoje muitas crianças obesas desnutridas. Como assim? Né? Com deficiência de vários minerais, de várias vitaminas. Por exemplo, a gente pode ter crianças com excesso de peso, mas com anemia, por deficiência de ferro, por deficiência de outras vitaminas, vitamina B12, né? Por uma má alimentação. Por quê? Porque o excesso de peso vem principalmente desses alimentos refinados, ultraprocessados,
que são ricos em calorias, ricos em açúcares, mas não trazem nada em benefício em relação realmente à nutrição em si, né? E falando de nutrição, professora, durante essa semana, né, a Liga de Pediatria promoveu atividades sobre nutrição especificamente? Não, é sobre o conjunto de cuidados, né? A Liga de Pediatria é um projeto de extensão, né, dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que eu tenho o prazer e a honra, juntamente com a professora Tatiana, de coordenar. E na Semana da Criança, a proposta foi compartilhar, né, em sala de espera, a importância desses cuidados. Então, o cuidado nutricional, o cuidado com a imunização, que é outro pilar fundamental no cuidado da infância, que é a imunização, e o cuidado odontológico. Então, é um trabalho que ele é elaborado, então ele é criado e ele é pelos alunos, né, que são os responsáveis por tudo isso. Então, é uma forma de compartilhar o conhecimento extra-universidade, extramuro, para que atinja a comunidade. Entendeu? Então, eu parabenizo os alunos, que foi brilhante o que eles fizeram nessa semana, de compartilhar toda essa instrumentalização que eles tiveram ao longo do curso e do preparo, cuidados sobre nutrição, imunização e cuidado odontológico. É importante esse tripé da extensão, né, da universidade. Isso. Já a gente continua a nossa conversa. Veja agora como deve ficar o tempo neste sábado. No sábado, em Uberlândia, a previsão é de que a chuva apareça no início da tarde, mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Patos de Minas, dia parcialmente nublado, temperaturas mais baixas, entre 16 e 29 graus. Em Monte Carmelo, o sábado também vai ser de sol entre nuvens, com mínima de 20 e máxima de 34 graus. Pancadas de chuva logo pela manhã em Tuiutaba. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Sol entre nuvens durante todo o sábado em Coromandel. A máxima é de 30 graus e a mínima pode chegar a 17. No próximo bloco falaremos de saúde emocional. A depressão em crianças aumentou na última década. Já já você vai saber mais.
JU está de volta e agora a gente fala de saúde mental. 10 anos atrás, o índice de depressão em crianças de 6 a 12 anos era de 4,5%. Em 2017, o número subiu para 8%, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Uma criança solitária pode representar muitas coisas. A depressão pode ser uma delas. Mas como identificar os sintomas? Os sinais da depressão, eles são semelhantes, tanto na idade adulta quanto na infância. Na infância, o que acontece é que o humor da criança ele oscila mais. Então, a tristeza recorrente, o choro frequente, a criança fica mais sensibilizada, então ela chora mais. A irritabilidade também é um sinal bem marcante da depressão na infância. A agressividade pode acontecer também, o isolamento, a recusa a se envolver em situações que antes a criança se envolvia, recusa em se relacionar com colegas, em brincar. Mas isso tudo não de forma tão constante como é no adulto. A criança oscila mais o humor, o que dificulta, inclusive, para perceber o estado depressivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de crianças entre 6 e 12 anos diagnosticadas com a depressão saltou de 4,5% para 8% na última década. Isso representa cerca de 8 milhões de casos. Esse tipo de diagnóstico tem sido cada vez mais frequente em diversas faixas etárias e especialmente na infância e adolescência tem crescido bastante. Evitar a depressão pode começar com uma simples atitude: o diálogo com a criança. É sempre importante, primeiro conversar, ter o diálogo já é fundamental, oferecer o espaço para a criança explicar o que ela está sentindo. Às vezes nós adultos temos muita ânsia em tirar aquele sentimento da criança, mas é importante deixar com que ela fale o que está acontecendo, o que aconteceu que a deixou triste, ou irritado, o que ela sentiu. Estabelecer um diálogo com a criança e ter paciência para que a criança possa se sentir à vontade para falar no tempo dela, no ritmo dela. A especialista destaca também que procurar um profissional para cuidar da mente é fundamental. A cura para a depressão é o acolhimento, é o envolvimento. Bom, no primeiro bloco nós falamos de saúde física e agora a gente entra na saúde emocional. E Daniela, a obesidade ou sobrepeso pode estar relacionada ao desenvolvimento de transtornos emocionais na criança? Sim, tem a sua parcela, eu acho, sim, como fala, de influência, de contribuição, de influência. A criança normalmente obesa, o que acontece? Dependendo a gente falou de todos os fatores, que cercam essa criança. Então, às vezes, ela sofre um bullying. Essa criança que sofre bullying na escola, ela acaba querendo se fechar, não estar mais junto com os amigos, ficar mais introspectiva, Então, é uma questão que pode levar, sim. Por exemplo, também há outros transtornos alimentares, a neofobia, aquela criança que, por exemplo, passa a ter medo de comer, ou porque alguém fala, olha, você está ficando gorda, olha, se você comer demais, Então, tem o outro lado também. Vem o contrário, Daí vem o contrário, uma anorexia, uma bulimia nervosa, que apesar de ser mais frequente nos adolescentes, mas também pode acontecer já na infância. E falando de saúde emocional, professora, entra naquele pilar, dos cuidados com a criança. Um deles é essa assistência psicossocial. Isso. Na verdade, ela faz parte também da promoção da saúde na infância. É o cuidado emocional com a criança. Então, tem relação com o ambiente em que ela está inserida? Sim, muitas vezes o pediatra ou o profissional que aborda, ele tem que ter a percepção de entender que, às vezes, algum sinal, isolamento, irritabilidade excessiva, distúrbios de comportamento. Então, um pilar é a saúde emocional. Isso se estende até a escola. Tá? Então, muitas vezes, a monitorização de como essa criança está na escola, como que ela interage com os colegas, como que está o desempenho dessa criança. E é fundamental, uma vez detectando algum problema, que percebemos que possa ter até um fator maior, a gente encaminha para um profissional especializado, que é o ideal para abordar quando a gente percebe que tem algum problema nessa área.
E essa semana a doutora Nívia Macedo, neuropediatra, esteve com a gente aqui no Jornal da UFO e ela ressaltou a importância da gente estimular o afeto na criança, sempre trabalhar com afeto, tanto que a criança é movida, o ser humano, ela disse, é movido ao amor. No caso da criança, isso é imprescindível? Extremamente importante, né? Então a gente hoje observa que as crianças, elas vão para a escola muito precocemente, talvez não porque elas necessitam, mas porque talvez a família é necessário, né? Então, por isso que eu coloco a escola também numa rede de proteção para essa criança. Então, mesmo assim, eu acho que os pais têm que observar, né, situações como isolamento, situações como irritabilidade excessiva, situações como mau desempenho na escola, aí já estamos entrando no pré-escolar e no escolar. Isso faz parte de cuidado, né? A gente está entendendo aqui que é uma semana de celebrar cuidado, não somente físico, mas psicoemocional. É uma medicina de prevenção. Medicina preventiva. Isso. Né? Daniela, ainda falando sobre essa questão dos transtornos alimentares, que vão além da obesidade, incluem outros, como você ressaltou. Eles, por si só, já são um problema de saúde. E a gente está falando de uma criança e um futuro adulto, idoso, saudável, que ele seja saudável, né? Esses transtornos, esses problemas podem desencadear outros mais graves ainda? Sim, como a doutora Érica falou, né, assim, precisa de cuidados, né, e precisa de atenção para a gente poder observar, porque da mesma forma, né, que a gente cuida da saúde física, a gente precisa cuidar da saúde mental e emocional, né? Por exemplo, um transtorno alimentar que começa com um distúrbio de comportamento, ele vem a trazer, por exemplo, uma desnutrição, né, por inanição, e aí vem uma sequência, né, uma sequência mesmo de desencadeamento de problemas de saúde por conta de um inicial, né, emocional, um problema emocional. Não tem como a gente desvincular um do outro, não tem como desvincular, né? Não. Até porque o conceito de saúde não é só a ausência da doença, né, professora Érica? O conceito de saúde é o bem-estar físico, né, mental, social e emocional. Então, tem essa ligação. E outra coisa que a professora Érica falou, muito importante, gente, é identificando esses transtornos, essa criança ela precisa ser imediatamente encaminhada, né, para o profissional que realmente vá acolhê-la e auxiliar melhor nesse tratamento. Na verdade, é um atendimento multidisciplinar, quando a gente fala dos transtornos alimentares, da própria obesidade. Não só o nutricionista vai resolver o problema da obesidade, assim como não só o pediatra. É um trabalho multidisciplinar, né? Então, essa criança ela tem que estar acolhida por vários profissionais, né? Ela tem que ter uma rede de apoio, os profissionais, a família e a escola. Muito importante, acho que tá dado o alerta, fica o recado aí para o pessoal que nos assiste. Bom, e agora é a hora da agenda cultural. Quem está aqui comigo é o nosso colega Júnior Caritel, que traz os detalhes aí para o fim de semana, de feriado, né, Caritel? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todas. Lembrando que tem gente que já começou o feriado, né, aproveitando desde quinta-feira. Com certeza. Vamos lá, o que tem para hoje? Bom, hoje, sexta-feira, é claro que neste feriado a gente não poderia deixar de falar o que tem de bom para aproveitar nesse fim de semana. Então se liga nessas dicas. Nessa sexta-feira tem grupo Sempre Bom. O Pagodinho tem endereço marcado na Avenida João Pinheiro, número 83, no centro de Uberlândia. Amanhã tem show internacional em Uberlândia. A cantora pop Camila Cabello se apresenta no Festival Z com outras atrações brasileiras. O evento será a partir de 1h30 da tarde no Sabiazinho. No sábado e no domingo tem espetáculo Tempo de Águas, no grupo Pontapé Teatro. As sessões vão acontecer a partir das 8 da noite, não vai perder não. Agora, essa dica é para você que prefere ler um livro, ouvir uma música ou assistir um filme. Tem pra indicar Bastardos Inglórios, porque é um filme do estilo que eu gosto, que fala de guerra, principalmente da segunda, que fala sobre o nazismo, como que aconteceu. E mostra uma operação de resistência, que era, sei lá, comandada pelo Brad Pitt.
Eu vou indicar o filme A Onda, é um filme muito legal, um filme alemão, que é um professor, vai explicar como funciona um governo autocrático, que ele mostra como o fascismo é ruim, que as pessoas devem viver na democracia e sempre exercer o bem comum, não propagar o mal, não propagar o discurso de ódio, sempre tentar melhorar para poder as pessoas viverem sempre no melhor possível, em conjunto, amor, harmonia e todo mundo viver igual. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural de hoje. Semana que vem a gente está de volta. Um bom fim de semana para você e até lá. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Caritel. Bom fim de semana para você também. Bom, e a gente encerra essa edição do Jornal da UF. Eu agradeço muito a presença da Daniela Rezende, nutricionista. Muito obrigada, viu, Daniela? Eu que agradeço o convite. Pelas informações. Obrigada também, professora Érica. Eu agradeço imensamente. Sejam sempre bem-vindas. Nosso objetivo aqui é levar informação e, com certeza, foram muitos alertas dados hoje, né? Lembrando que a criança é o pai do homem, né? Qual o papel do professor nos dias atuais? Essa é a pauta do Jornal da UFO da próxima segunda-feira, porque 15 de outubro é dia do professor. Bom fim de semana para você e até segunda-feira.